Vamos ler versículo de número 20, diz assim: levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. Repita comigo essas duas frases: abraçou e beijou. Versículo de número 20 e último diz assim: e o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Feche os olhos, oremos assim: justo, eterno Deus, Pai de misericórdia, sim, te agradecemos nessa noite, porque acreditamos que a tua palavra, ao ser ouvida, a transformação, a libertação. Fala com cada um de nós nessa noite. Visita aqueles, meu Deus, que está feito este filho pródigo, e que este possa voltar nessa noite para a glória de Deus. Amém, amém. Podem sentar, irmão. Quando nós começamos a meditar na palavra de Deus, podemos observar e tirar lição para a nossa vida. No começo desse texto, a Bíblia diz que, versículo número 11, ele continua dizendo assim: continuou, um certo homem tinha 2 filhos. E esse homem tinha um filho mais moço e um filho mais velho. O filho mais moço chegou para o pai e disse: pai, me dá a minha parte que tenho por direito. E o pai repartiu, e assim dando a ele, a Bíblia diz que demorou alguns dias, ele juntou tudo e foi embora. E a Bíblia Sagrada nos diz que as decisões que nós tomamos é o que vai fazer você ser feliz ou que você vai fazer sofrer. Ou seja, a nossa decisão é que vai dizer se você vai ser feliz ou se você vai ser uma pessoa infeliz. A Bíblia Sagrada nos diz que este jovem, ele tomou uma decisão errada. A Bíblia diz que quando ele chegou para o pai, aonde ele tinha tudo do lado do pai, o que ele queria, o pai tinha para lhe dar. Mas um dia ele decide ir para uma cidade longínqua. Podemos comparar essa cidade longínqua com uma cidade do mundo. Ou seja, o homem que estava com Deus decidiu dizer a Deus: Deus, hoje eu pego minha esposa e volto para o mundo. Vamos tirar uma conclusão. E esse homem estava lá, no mundo, gastando aquilo que seu pai lhe tinha dado por direito. E a Bíblia Sagrada diz que ele começou a gastar com a meretriz, com seus amigos, e sobre aquela cidade veio a padecer uma grande necessidade de pão. De modo que aquele jovem, não pensava ele que o que se tira e não se coloca um dia acaba. Acabando tudo, quando ele procurou seu amigo, nenhum puderam lhe ajudar. Todos tiraram as costas para ele. Imaginamos a tristeza e a angústia desse jovem pelo fato de ter saído da casa do seu pai, onde tinha de tudo, e agora estava ali com seus amigos, ele que pensava que era seus amigos, porque hoje podemos até ter amigos, não é verdade? Mas a Bíblia diz que há um verdadeiro amigo mais chegado que o irmão, Jesus Cristo. Não é verdade? Podemos ver hoje em dia a pessoa que tem riquezas, que tem carro, que tem moto, e pode ser até considerado porque tem isso. Mas esse jovem não tinha nada, a não ser o arrependimento. Foi o versículo que a gente leu, número 20, que diz: levantando-se. Ou seja, em outra tradução diz: levantar-me-ei. Ele disse: eu vou me levantar. É como se ele estivesse dizendo: eu errei, mas vou recomeçar de novo. E a Bíblia Sagrada diz que ele, olhando para os seus amigos, perguntou: alguém pode me ajudar? E todos viraram as costas para ele. Imagine agora você. Quem sabe você tinha tudo. De repente, na hora que você mais precisou, alguém virou as costas para você. Mas Jesus, ele faz diferente. Diga: irmão, repita junto comigo, por favor. Irmão, Jesus faz sempre a diferença na nossa vida. É no momento que eu e mais você precisa que Deus, ele chega. Ele não chega na hora que você quer. Ele não chega na hora que eu quero. Ele chega na hora
ele chega na hora que eu e você pensa que está tudo acabado. E de repente ele chega com a mudança, com a libertação, com a alegria para a tua vida. E assim aconteceu na vida desse jovem. Como ele estava lá, o Espírito Santo, glória a Jesus, ele é aquele que não se esquece nem de mim nem de você, embora a Bíblia nos exorta dizendo para que eu e você não possa entristecer o Espírito Santo de Deus. E como é que eu e você entristece? Desobedecendo a palavra de Deus. Não é verdade? Sabemos que o mundo, ela anda contrário à vontade de Deus. Por quê, irmão? Porque é difícil andar conforme a Bíblia, mas com a questão de esforço e o Espírito Santo de Deus, você consegue fazer a diferença em pleno século XXI. Quem diz amém por isso? Porque Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar, para nos libertar, para dar oportunidade. Ah, irmão, eu sou jovem. É você, sendo jovem, que Deus quer que você faça diferença na sua escola, aonde você chegar, aquela jovem ali é diferente. Por quê? Porque tem Jesus no coração. E esse jovem, ele tinha, mas uma vez ele disse, eu vou conhecer a vida lá fora. E quando ele foi, ele sofreu. Mas ele teve uma atitude que mudou toda a história dele. Quem sabe alguém pode viver uma vida de angústia, de tristeza e de solidão, pela atitude que teve e hoje, até hoje se arrepende. Mas se você pedir perdão a Deus, Deus vai mudar a sua história. Foi justamente isso que aconteceu quando esse homem disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Porque eu pequei, ele reconheceu. A primeira coisa que nós devemos ter é a atitude de reconhecer o nosso erro. Eu pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas eu vou lá. E a Bíblia Sagrada nos diz que quando ele vai no caminho, o pai já estava aguardando. E a Bíblia diz que o pai veio correndo, foi onde nós repetiu, abraçou e beijou. Estava significando simplesmente esse beijo e esse abraço, dizendo, meu filho, eu renovo as promessas na sua vida. Quem sabe se fosse hoje em dia, o filho saísse de casa, a mãe não queria nem ver. O pai não queria nem mais que ele entrasse dentro de casa. Tem até alguns pais que fazem isso, irmão. Porque a Bíblia nos diz assim, poderá uma mãe esquecer do filho, que ainda amamenta. Pode ou não? Pode. Isso que a gente vê. Mas Deus, todavia, não se esquecerá nem de mim e nem de você. É por isso que devemos recorrer ao Senhor Jesus. E a Bíblia Sagrada nos diz que Ele é o único mediador entre Deus e o homem. A Ele seja honra, glória, louvor e toda a nossa adoração. Quando o pai se aproximou dele, abraçou e beijou, o pai dele disse, olha, preparai as melhores vestes, colocai o anel no dedo e uma percata no pé. Significava, irmão, de um novo compromisso que ele ia ter com Deus, sandália nos pés. Ele ia trilhar caminhos novos, porque Deus tem coisa nova para você. Você acredita nisso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus tem sempre coisa nova para mim e para você. E tudo isso depende da minha e da sua decisão. Se nós decidir não andar conforme a palavra de Deus, nós vamos sofrer, nós vamos ficar tristes, mas se nós andar conforme a palavra de Deus, vai vir a tempestade, vai vir a luta, vai vir a confusão, mas você vai estar feliz porque você está fazendo a vontade de Deus. E quem quer fazer a vontade de Deus nessa noite? Levanta a mão para a gente conhecer. Glória a Jesus. Então ele se alegra. Como esse filho estava perdido, a Bíblia diz que ele estava morto. E nós podemos ver que ele não morreu, mas ele estava morto espiritual. Existem 3 mortes no indivíduo. Primeira morte espiritual, morte física e depois a morte eterna. Aonde o homem não pode mais se arrepender, aonde o homem não pode dizer, Senhor, me perdoa. Porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Ninguém pode se arrepender depois que morre. Então, se nós tivemos vida
estamos com fôlego de vida, então há oportunidade para você mudar a sua história, mudar a sua vida. Ah, irmão, já tentei uma vez, 2 vezes, tenta de novo, porque Deus vai mudar a tua história. A Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. Não é verdade? Porque para o mundo diz que a esperança é a única que morre. Mas a nossa já morreu e ressuscitou no terceiro dia. Ele está vivo e está aqui conosco para nos dar aquilo que nós merecemos. Não é verdade? E assim esse filho estava lá, bem longe. Quem sabe alguém não se lembrava dele. Mas Deus, Ele se lembra de você. Não é verdade? No momento difícil, Deus está lembrando de você. No momento de alegria, Deus também está lembrando de você. O que Deus quer? Que a gente, cada vez mais, se dedique a fazer a obra dele. Por quê, irmão? Porque há uma recompensa. E a recompensa é aqui? Não. A recompensa é lá. Porque ele, certa vez, para confortar os discípulos, ele disse, olha, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 em diante, você vai ver essa expressão. Ele diz, olha, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos terias dito, pois vou preparar lugar. E quando estiver pronto, voltarei outra vez para que onde eu esteja vós também. Né? Então, há um objetivo. E qual o objetivo é? Um dia, Jesus raiar no céu e buscar o seu povo. Foi bonito os hinos, glorificamos a Deus, as pessoas gostam de escutar os hinos. Quem que não gosta? Não é verdade? Mas quando nós escutamos a palavra de Deus, ela vai fazer toda a diferença na nossa vida. Porque Deus quer que a gente louve a Ele. Mas Deus, Ele quer que a gente ande conforme a palavra de Deus. Se nós andar conforme essa palavra, nada vai chegar à minha casa, nada vai chegar à tua casa. Por quê? Porque aqueles que confiam no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, se nós, cada dia, buscar a presença de Deus, nós vamos ver que nós vamos conseguir chegar lá. As pessoas dizem, ah, irmão, há quanto tempo as pessoas dizem que Jesus vai voltar? Isso, eu quero lhe dizer nessa noite. Qual a diferença? Se você acreditar, você vai ver Jesus. Se você não acreditar, infelizmente, e não é isso que Deus quer, você vai ficar. Então, a Bíblia não depende de mim para Jesus voltar. Eu que dependo da palavra de Deus. Se eu acreditar, eu vou ver Jesus. Se eu não acreditar, eu vou ser condenado porque eu não criei na palavra de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. A Bíblia diz que Ele não veio para julgar, mas Ele veio para perdoar, veio para dar oportunidade a todos. Jesus não tem exceção de pessoa, salva o preto, o rico, o branco, a todos que assim querer se tornar o Filho de Deus, porque Ele determinou, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então aquelas que não aceitaram ainda, é uma criatura. Ah, irmão, sou filho de Deus. Se você acredita assim, está certo, mas a Bíblia diz diferente. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, ou seja, para o judeu. E os seus não receberam, mas todo que recebeu a quem? Jesus se tornou Filho de Deus, ao que cresce em seu nome. Observe. Então, para nós se tornar um Filho de Deus, é preciso aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Ah, irmão, só os crentes vai para o céu? Não. Todos que se arrepender e viver uma vida que agrade a Deus. Não é verdade? Porque a Bíblia diz que muitos dirão, Senhor, no teu nome, eu não profetizei, falo em novas línguas, né? Então há muitas pessoas que vão dizer, Senhor, e o Senhor, Ele diz que vai dizer abertamente, apartai de mim todo aquele que praticar iniquidade. Não é aquele que pecou. Porque Deus disse, olha, se teu irmão pecar contra ti, perdoa 7 vezes 7.
Então ele nos deu o exemplo que ele quer perdoar, eu e você. Mas ele está dizendo daquelas pessoas que têm o prazer e quer viver da forma que está. Se é uma coisa que Deus ama, é o pecador. Mas ele abomina o pecado. Aí nós perguntamos, e o nosso irmão Jonathan disse, olha, traz uma palavra sobre o pecado. Por quê? A Bíblia diz que o pecado, ele mata. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 3, no versículo de número 23, diz que Deus procurou um justo na terra. E diz a expressão, estava todo destituído, ou seja, estava todos afastados da glória de Deus. Aleluia. Estava todos afastados da glória de Deus. E Jesus, ele disse, eu tenho que pagar o preço por ele. Como um pecado entrou no mundo pelo só homem, como todos nós sabemos que lemos a Bíblia, não é verdade? Pelo nosso pai Adão, assim fazendo todos descendência pecadora. As pessoas dizem, irmão, eu não mato, eu não fumo, não faço isso, não faço aquilo. Mas para ir para o céu tem que aceitar Jesus e nascer de novo. Não é pelo fato de eu não beber, não é pelo fato de eu não fazer coisas erradas. Vai me garantir a salvação. A salvação é garantida por intermédio de Jesus. Vamos ver o que a Bíblia nos diz a respeito disso. Em Efésios capítulo 2, o versículo de número 8. Se você pode abrir sua Bíblia para a gente conferir. Efésios capítulo 2. E o versículo de número 8 diz assim. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, mas é um dom de Deus. Aí nós escutamos às vezes as pessoas, não, meu irmão, eu dou cesta básica. É bom a gente fazer caridade. Deus quer e Deus nos criou para isso, para ajudar as pessoas. Mas não é pelo fato de eu ser uma pessoa boa, vai me garantir a salvação. Porque é um dom de Deus. Você já pensou, se a pessoa pudesse comprar a salvação? O rico já tinha sua garantida. Jesus fez diferente, ele disse, não. A salvação vai ser conquistada pelo arrependimento. Quando a pessoa crê em Jesus, automaticamente é garantida a salvação, porque é Jesus que nos justifica. Não eu vou dizer, eu sou santo. Até porque nós somos santos, porque somos separados do mundo e do pecado para a consagração a Deus. Mas a Bíblia nos diz que aqueles que nasceram de novo, eles devem ter umas novas atitudes. Não é verdade, irmão? E quando nós buscamos isso, nós podemos agradar a Deus. E não vai agradar a todo mundo. Porque a Bíblia diz que quem agrada o mundo desagrada a Deus. E se você agradar a Deus, não é todo mundo que vai se agradar de você, mas o seu compromisso é com Deus, não é com o povo, não é com as pessoas, embora que você deve respeitar, mas o seu compromisso maior é com Deus. Não é verdade? Mas a Bíblia diz que a salvação é um dom de Deus. E é por isso que este homem que estava perdido, ele teve como reconquistar a salvação em Cristo. Ele estava lá, meio que perdido dos seus amigos. Quem sabe os amigos consideravam ele, até porque ele estava com dinheiro, o pai dele tinha deixado ele com dinheiro, considerava ele pelo que ele tinha. É o carro, é uma moto. Muitas vezes, as pessoas lhe consideram porque você tem isso. Quer ver alguém lhe considerar quando você um dia, e não é bom que você não tenha nada, para você ver aqueles que estão do seu lado, no momento difícil e no momento de alegria. Não é verdade? Quando aquele homem precisou, nenhum dos seus amigos estava lá para ajudar. Mas quando ele teve a atitude de dizer, eu vou me levantar. Então a atitude tem que ser dos outros? Não. A atitude tem que ser sua e minha. Eu vou me levantar e vou ter com meu pai. Porque eu sei que ele vai me perdoar. Ele vai mudar minha história, ele vai mudar minha vida. Pode até que ninguém entenda, mas ele me entende. Olhe para o seu irmão e diga a ele, Deus lhe entende. Glória a Jesus. Pode até você dizer, ninguém me entende, mas Deus, ele lhe entende. Quando você contar a ele vai lhe entender. E o que aconteceu? Deus mudou o quadro dele. Porque Deus, ele transforma maldição em bênção. A pessoa está na maldição pela atitude que tomou. Ela continua se quiser, porque Deus transforma. E quando ele se arrependeu, a atitude foi dele. Espera aí que eu vou com ele. Quem sabe é nessa noite.
Você está aqui no nosso meio. Era pessoas que eram da igreja e hoje se encontram afastados. Você já não se encontra daquela forma que você vivia com Deus e hoje, quem sabe, você quer voltar e não tem força. Ah, irmão, eu tenho força e nós vamos unir nossa força nessa noite para que Deus possa mudar a sua vida e renovar a sua história. Amém? Tem alguma pessoa dessa noite que queria fazer uma nova aliança com Cristo? Ou você ainda que não se entregou para Jesus e diz, eu preciso de Jesus, mas eu não tenho coragem, porque é muito difícil. Difícil é, mas Deus nos ajuda. No momento que eu tomei minha decisão, na mesma noite eu fui na casa do irmão e disse, irmão, para ser crente é difícil. Do jeito que diz a Bíblia, ele disse, nem se preocupe. É de pouco a pouco que Deus vai trabalhando na sua vida. A pessoa que acha que chegou aqui, já vai acontecer um milagre, pode até acontecer. Mas Deus ele quer trabalhar na sua vida de pouco a pouco. E eu quero conhecer a primeira pessoa dessa noite que quer se entregar para Jesus. Há um hino na harpa cristã que diz assim, hoje nós temos escolha, mas amanhã pode ser muito tarde. Quem já ouviu esse hino? Levanta a mão. Hoje você tem escolha. Por que ele diz assim? Porque hoje você pode aceitar Jesus e se Jesus vir hoje você vai encontrar com ele. Mas amanhã, quem que vai garantir? Não é verdade? Quem vai garantir? Porque o dia da manhã só pertence a Deus. Mas hoje nós estamos com vida aqui. E amanhã, se for o nosso dia? E continuando dizendo que as pessoas dizem, ah, irmão, Jesus faz tanto tempo que não vai voltar. Mas a Bíblia, ela vai, cada dia vai revelando alguma coisa. A Bíblia diz que por haver rumores de guerra, fome, peste, pai matando filho, isso não é de agora, de muito tempo. Mas isso é algumas coisas que vem acontecendo. E se você um dia tomar sua decisão, você vai ver Jesus. Mas se você não tomar sua decisão, infelizmente, e isso é o que Deus não quer, você não vai ver a Ele. Por quê? A Bíblia diz que se nós negar a Ele, Ele também vai nos negar. Ah, irmão, Deus é amor. Deus é amor, mas também Ele é justiça. Deus é severidade. Olha para o seu irmão e diga, Deus é justo. Então, se a gente agir com justiça com Deus, Deus também vai fazer justiça conosco. Se nós agir com amor, Deus vai agir com amor. E assim eu gostaria de conhecer você, que queira nessa noite tomar uma decisão para Jesus. Você tem coragem de chegar até aqui, tomar uma decisão para Jesus, diante dessas pessoas que estão aqui, e dizer, eu quero Jesus. Eu quero que Jesus mude a minha vida. Não é que a gente estamos vendo bastante jovem, que esse jovem continue assim na presença de Deus. Há um versículo que diz que não foi nós que escolheu a Ele. João capítulo 15, versículo 16. Mas foi Ele que nos escolheu nessa noite. Quem sabe você dizia, você estava pensando em ir para outro lugar e de repente você veio para cá. Por quê? Porque Deus Ele lhe ama e quer renovar as promessas dele na sua vida. Independente do que venha acontecendo, leia mais a Bíblia. Procure mais ainda, porque certamente Ele vai cumprir a promessa dele na sua vida. Amém? Vamos, ainda temos uma peça de teatro para... Pode... Então vamos aproveitar, vamos ouvir mais um hino e que Deus possa abençoar cada um, amém? Desde já agradeço a oportunidade, que Deus possa continuar abençoando os irmãos. Espero ver os irmãos novamente em outros cultos que a gente possa fazer unido em Cristo Jesus.